Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para nossa última aula, infelizmente, nossa última aula do nosso mini curso de recuperação de créditos. Estava aqui comentando com a doutora Renata e com o Lucas também que esse curso foi muito bom, que eu achei ele assim, surpreendeu muito positivamente, além das expectativas. Que eu estou super animada já para o próximo. Espero que o escritório Albuquerque Melo, Renata, Daniele, Rafael, companhia já pensem aí num novo módulo para o ano que vem, né? Para a gente repetir aqui algum assunto de interesse, né? Lembrando que a gente já teve também uma participação do escritório num curso de direito aeronáutico que também foi super bem badalado, super bem falado pelos alunos da Nacional, pelos alunos de fora. Então foi realmente muito bom e eu tô até triste que acabou, que vai acabar hoje. Então eu Eu queria também. aqui fazer esse comunicado aqui, vamos dizer assim, de agradecimento por vocês terem aceitado esse desafio, terem se preocupado assim também com a comunidade jurídica dessa democratização do ensino, né? Que isso é muito universidade pública, né? A nossa preocupação de também levar para fora dos muros da FND algum conhecimento para a sociedade, né? Que a sociedade entenda que a gente está ali também pensando neles e que muitas coisas que a gente faz lá, eles também podem participar. E essa tecnologia, né, a possibilidade de a gente colocar essas aulas no YouTube é uma forma da gente estar também tentando democratizar isso. Então, uma pessoa que está, às vezes, lá no Amazonas pode estar assistindo a nossa aula. Isso é muito legal. Então, eu queria agradecer novamente e deixar também a Renata apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Lucas. E é isso. Boa aula para vocês e muito obrigada por estarem aqui conosco. Carol, eu quem agradeço. Eu também separei aqui um agradecimento para fazer, né? Não tem como. Eu primeiro quero dizer que eu estou muito feliz, assim, pelo feedback que a gente teve também dos alunos. Eu estou realmente contente. O Albuquerque Melo está sempre à sua disposição, a gente sempre vai vir aqui. E eu já estou pensando em alguma coisa para o ano que vem, então fica tranquila que é garantido que a gente vai vir aqui de novo. Mas antes de começar a aula, eu quero te agradecer, Carolina, pessoalmente, porque você é sempre muito gentil de abrir as portas do LADEIP para nós, do Albuquerque Melo. A gente adora contribuir com a educação e nós temos verdadeira preocupação com a formação dos advogados. E a gente fica muito feliz mesmo em poder expandir essa preocupação aqui para a graduação e, como você disse, para todos, né? Eu espero não ter decepcionado nem a senhora, nem os alunos e a todos que assistiram ao nosso curso com o conteúdo que eu trouxe. Então, muito obrigada. Além de agradecer você, eu, Renata, preciso também fazer aqui alguns agradecimentos, né? Eu quero agradecer pessoalmente ao Albuquerque Melo, porque eu comecei a minha história, escrever a minha história aqui há 14 anos atrás. Eu era só uma menina muito rebelde e teimosa, que só eu, e a doutora Daniele Braga viu em mim uma coisa que nem eu tinha visto na época, que era potencial. Ela nunca largou minha mão, mesmo quando eu decidi largar a mão dela para me aventurar em outros lugares. A Daniele, ela soube me liderar, ela soube me incentivar, inclusive, a buscar os meus próprios sonhos. Então, hoje eu posso dizer com muita certeza que eu vivo o meu sonho, porque eu amo o que eu faço e eu amo onde eu estou. Durante todos esses anos aqui, eu contei não só com o apoio dela, Daniele Braga, mas também eu preciso agradecer ao Dr. João Roberto, porque ele sempre parou para ouvir todas as minhas ideias, assim como todos os meus sonhos. E além deles, eu jamais poderia deixar de agradecer a Júlia Lins, porque ela me ofereceu, além do suporte profissional que eu precisava para me tornar uma advogada, uma coisa que não tem preço. Ela me ofereceu a amizade dela. Então, muito, muito obrigada. E eu juro que eu estou quase acabando, mas eu não tenho como deixar também de agradecer uma última pessoa pessoalmente. Essa pessoa é uma pessoa que está sempre do meu lado. Ela topa todas as minhas propostas indecentes e ela me dá a segurança
de saber que eu posso inventar moda, porque eu posso contar com ela. Então, Arina, muito obrigada mesmo por ser meu braço direito, esquerdo e minhas duas pernas. E a todos vocês que trabalham aqui no Albuquerque Melo, eu também quero agradecer, porque vocês fazem parte da minha história e da minha jornada de quem eu sou hoje. Então, muito obrigada. Agora, feitos esses agradecimentos, né, gente, vamos ao que interessa. E, né, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa de palavra e de surpresas, não é mesmo? Então, eu prometo que ao final desta aula de hoje, eu e o Lucas também vamos trazer algumas surpresas aqui para vocês, né? E, como a Carol já tinha dito, eu quero apresentar o Lucas, que ele é um grande amigo meu que eu tive o prazer de conhecer aqui também na minha jornada profissional. O Lucas, ele é advogado formado pelo Mackenzie e pós-graduado, eu não sei se vocês estão preparados, mas vamos lá. Ele é pós-graduado em LGPD, Civil e Empresarial, Governança Corporativa e Compliance. Além de tudo isso, ele também faz mestrado em Administração de Empresas e Finanças. Ou seja, ele é mesmo um craque, né? O Lucas, ele trabalha com recuperação de créditos desde que se formou, ele atuou em grandes escritórios e depois ele foi migrando a sua carreira para FDICs e hoje para bancos. O Lucas, como eu já disse, ele é head do Banco Daniele. Lucas, é muito bom ter você com a gente essa noite. Muito obrigada por ter topado vir aqui dar essa aula. Obrigado mesmo pelo convite. Carolina, Renata, Albuquerque Melo, Arina, a todos aí que estão assistindo, obrigado. Fico honrado aí com esse convite, principalmente para fechar um curso tão bacana que vocês estruturaram com tanto carinho. Renata vem comentando desse curso aí tem um tempo já. A Renata sempre super interessada, preocupada, foi atrás de diversas fontes aí, diferentes, as mais diversas que vocês podem imaginar, para pegar informações, trazer um conteúdo rico aí para vocês. Eu espero que vocês gostem aí desse fechamento do curso e do que a gente vai tratar a seguir agora. Muito bem. Então, por favor, meu fiel escudeira, joga esse slide na área e vamos começar essa aula. Lucas, eu quero começar fazendo a pergunta básica de número 1. O que é recuperação de créditos bancário? Bom, vamos lá. A recuperação de crédito bancário nada mais é do que a recuperação dos valores devidos que decorrem de operações bancárias e financeiras, né? Elas podem ser desde um simples empréstimo, um financiamento, um contrato de crédito, uma obrigação financeira, como uma nota comercial, uma CCB, por exemplo. Entre as mais diversas, operações estruturadas, tem diversas espécies de operações, né? Ah, sim, a gama é infinita, né? Mas você pode, por favor, informar então para a gente quais são os principais títulos de crédito que existe aqui na área? Hoje, um título que tem sido muito utilizado é a nota comercial. Ela vem substituindo a CCB, que é um outro título muito utilizado, principalmente em razão da isenção do IOF. Elas são muito similares. A única diferença é essa questão do IOF, então ela acaba sendo muito mais utilizada do que a própria CCB. A letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, enfim, e até o cheque, que já caiu em desuso, mas ainda é um título que a gente se depara aí no dia a dia. A gente fala cheque, essa molecada não deve nem saber o que a gente está falando. Nunca deve ter visto um talão de cheque na vida. Graças a Deus. Ô, Lucas, e desses títulos, você pode contar para a gente, por favor, qual que é o prazo prescricional? É tudo a mesma coisa ou varia de título para título? Eles variam, né, Renata? Tem uma regra mais genérica que está disposta no 206 do Código Civil, que ela estabelece o prazo prescricional de 5 anos, né, para cobrança dos títulos. E aí, cada título ele tem um prazo prescricional próprio, né? Por exemplo, a duplicata, a nota promissória, a letra de câmbio, esses títulos, inclusive a nota comercial, eles prescrevem em 3 anos, são prazos trienais, né, que eles dizem. E quando que começa a contagem desse prazo? Cada um tem a sua peculiaridade, mas vamos lá. A duplicata, ela é a contar do vencimento dela, tá? Para que ela seja cobrada contra o sacado e seu avalista, 1 ano do protesto para ingressar contra os endossantes e avalistas, e 1 ano a partir do pagamento para o exercício do direito de regresso, né? Caso um codevedor pague a integralidade dessa duplicata. A nota promissória ela tem os 3 anos, como mencionado, e o cheque ele tem uma outra peculiaridade, né? Ele prescreve aí
a execuibilidade dele, né, em 6 meses, a contar do término do prazo de apresentação para o banco. Aí, após, tem outros instrumentos para a gente cobrar o cheque, né? Ele perde a força executiva dele ali imediata, né? A letra de câmbio, ela também tem o prazo trienal, e a nota comercial, como eu falei, é trienal também, é o entendimento aí dos tribunais superiores por muito tempo, tanto com a CCB quanto com a nota comercial, eles oscilaram entre 5 anos, 3 anos, até por essa disposição geral do Código Civil, mas o que impera hoje aí é o entendimento que ela prescreve nesses 3 anos. Muito bem, eu agradeço por trazer aqui uma resposta tão completa para a gente. Eu acredito que agora a gente trouxe aqui todo mundo para o game, né, Lucas? Vamos então dar andamento aqui agora que todo mundo já sabe o que é uma recuperação de crédito bancário. Eu quero saber o quê? O que não pode faltar na recuperação de créditos bancários? Então, Renata, é um conjunto de fatores, né? Mas eu vou acabar aqui mencionando um pouquinho de cada um. Tá. Um dos passos assim primordiais para a recuperação do crédito bancário que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é uma análise prévia do devedor e do título que vai ser executado. Isso é indispensável, isso é primordial. Você está me dizendo aqui que o que eu disse na aula 1 era realmente imprescindível. Então, foi uma aula extremamente útil, é isso? Foi, Renata. Todas as aulas aqui que vocês fizeram foram pontuando questões aqui essenciais para a gente arrematar tudo nessa aula. Não tem como a gente falar em recuperação do crédito bancário se a gente não fizer uma análise do título em si, se ele está bem estruturado, se ele está bem formalizado, bem como uma análise do devedor. O título que a gente precisa ver assim é exatamente essa questão da formalização, do prazo prescricional, se a gente pode entrar com a execução, qual o meio de cobrança correto que a gente vai entrar. E a questão da vida do devedor é tão primordial quanto para a gente ver a efetividade da medida que a gente está entrando. Porque o que acontece? A gente, às vezes, tem custas processuais, tem diversos gastos para manejar uma ação, ainda mais agora que teve essa mudança aí, ano que vem as custas vão aumentar para aqui, para o estado de São Paulo. Então, cada vez mais a gente tem que ser muito assertivo nas medidas que a gente adota. Então, essa análise prévia, ela já vai te direcionar para onde você vai ter que conduzir o seu processo e o juízo para que você tenha uma efetividade nas medidas adotadas. Muito bem, Lu. Antes da gente continuar, eu ouço muito sobre uma coisa que eu não sei se é mito ou não, e nada melhor do que perguntar isso para você, não é mesmo? Eu vou fazer 2 perguntas em uma, tá? A primeira pergunta é verdade que existe o tal do kit banco? E, se for verdade, o que é esse tal de kit banco? Conta pra gente. Esse kit banco, na verdade, é um termo que é utilizado nos bastidores, principalmente pelos gerentes comerciais do banco. Ele nada mais é do que são dados e documentos cadastrais dos clientes. São dados como cadastrais, creditícios e jurídicos básicos, tá? E o que engloba nisso? São documentos constitutivos de representação, ou seja, procurações, atas, balanços, balancetes, DREs, matrículas, informações de eventuais bens recebíveis que vão ser dados em garantia. Nada mais é do que os documentos que são enviados pelo cliente para uma pré-análise para ver se o banco vai conceder o crédito ou não. Entendi, Lucas. E me explica uma coisa, então. Eu, como advogada que recupero créditos para um banco, quando você começar a migrar esses casos aí para a gente, posso te pedir esse kit banco? Com certeza. Não só pode, como deve pedir isso. Essa análise, ela nada mais é do que um retrato à época do devedor. Ele mostra para você se houve um acréscimo, uma dilapidação patrimonial, se teve a evolução, como que ele está andando. Inclusive, alguns dos dados, gente, só para esclarecer, são dados sensíveis, dados sigilosos. E por que o banco pode expor isso para os advogados? Em razão da procuração, que tem o dever de sigilo, obviamente. Então, assim, a gente pode dispor desses dados para que a gente consiga manejar com mais assertividade as demandas.
E até verificar ali se não houve uma dilapidação do patrimônio proposital do devedor, não é mesmo? Exatamente. Muito Exatamente. bem, Se a não gente tem está ali aqui. já uma fraude sendo estruturada há algum tempo. É verdade. Está trazendo dicas valiosíssimas para variar, né? Eu acho que outro ponto que a gente pode destacar para o sucesso da recuperação de crédito, na minha opinião, é a proatividade, né? Uma banca de recuperação de crédito, a gente nunca vai ficar tocando ali por procuração, concorda? Por publicação, perdão, concorda? Lucas? Oi? Voltou? Oi, Lucas. Oi. Eu não ouvi Você sua não, pergunta. Desculpa, Renata. Não tem nenhum problema, eu Deu uma retomo. Eu travada estava aqui. falando que, na minha opinião, né, claro, eu acredito que uma das coisas mais valiosas para uma banca de recuperação de crédito, para o sucesso da banca de recuperação de crédito, é a proatividade. E aí eu falei assim, uma banca de recuperação de crédito, a gente nunca vai tocá-la por publicação, concorda comigo? Absolutamente. Absolutamente. O advogado que ele atua com recuperação de crédito, ele tem que estar sempre um passo à frente do devedor. Ele Sim. tem que estar sempre atuando de forma proativa, investigativa. É essencial um acompanhamento da carteira para que ela não fique parada esperando uma demanda, uma diligência, um despacho ali do juízo para que a gente tenha alguma efetividade. É fundamental que o advogado vá despachar, que o advogado acesse a contraparte, seja representada por um advogado, obviamente respeitando a ordem, sempre acessando primeiro o advogado, caso constituído, caso não, acessando diretamente o devedor. Então, assim, é essencial essa prática ativa da advocacia para a recuperação de crédito, tanto no aspecto extrajudicial quanto no próprio judiciário. Eu concordo em absoluto. Aqui no Albuquerque Mello, a gente tem o hábito de agendar um follow-up, que eu chamo. Então, para todos os nossos processos, a gente coloca um agendamento ali mensal do caso, só para dar uma olhada nele. Qual é o objetivo desse agendamento? É justamente ver se o processo está parado, se ele está parado de forma legítima, por exemplo, às vezes você pediu ali um cisbájote com teimosinha, você tem que esperar 30 dias, justo, ok. Mas, poxa, às vezes ele está parado ali há 2, 3 meses, você tem que ali agilizar, né? Você tem que ir atrás do processo, concorda? Plenamente. Por vezes, o escritório, o que acontece? O escritório, demandas que acabam ficando um pouco mais tempo conclusas para julgamento, acabam caindo no esquecimento. Então, assim, é essencial que a gente tenha esse follow-up mensal mesmo. Inclusive, aqui no Daniele Banco, a gente se socorre de diversos sistemas para que a gente consiga aqui ter esse FUP programado, tanto para a gente quanto para os escritórios, para que a gente tenha um acompanhamento corpo a corpo com andamento processual, porque a gente sabe, o interesse maior em receber é nosso. Sim. Então, assim, o devedor, ele já inadimpliu, ele já defaltou. Normalmente, quando ele defalta com uma casa bancária, ele já defaltou com outras. Então, assim, a gente tem que estar apto a recuperar de devedores profissionais e devedores pontuais, né? Verdade, Lucas. Eu acho que outra coisa muito importante também para a recuperação de créditos é a criatividade e o inconformismo, né? Eu acho que meu time deve sonhar comigo dizendo que a gente precisa sair da caixinha. E aí, até a Arina já contou aqui esse caso, né? Mas eu gosto de falar do caso do Uber e do iFood, porque é um caso que eu tenho orgulho, tá bom? Porque realmente a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tanto que o juiz, ele foi... Nossa, eu nunca vou me esquecer, foi um juiz da Bahia. Ele foi super elogioso, assim, na hora do despacho, porque ele não só deferiu o pedido, mas antes de deferir o pedido, ele destacou a necessidade de criatividade, sabe? Destacou o quanto a gente estava pensando fora da caixa. Isso foi muito legal. Então, lembrando, eu demonstrei só, antes de pedir, eu demonstrei a pertinência, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Não é sair fazendo pedidos à torta e à direita, demonstrem a pertinência do pedido, né? E outra coisa que eu também gosto de falar sobre criatividade é você reparar também no seu dia a dia. Um exemplo que eu dou, que foi o último, né? Última coisa que eu aprontei, Lucas. Meu irmão mais velho, ele ama videogame. Ama, ele é viciado em videogame. E o meu marido, ele também gosta de videogame. Não é viciado assim como meu irmão, mas ele gosta bastante de videogame.
E aí eu estava observando um dia, eu estava lá no interior onde meu irmão mora, ele foi entrar no negócio do videogame, e eu vi que ele foi jogar online, ele colocou login e senha. Aquilo me deu um clique assim na cabeça, eu falei, gente, pera, login e senha de videogame. Aí eu cheguei em casa, meu marido, falei, quando você entra aí no joguinho, também tem login e senha? Aí ele tem login e senha. Aí eu cheguei no escritório na segunda-feira, saí procurando todos os meninos do escritório para perguntar que tipo de streaming eles usavam. Por quê? Porque eu queria incluir isso na minha petição, obviamente. Então o recado que eu deixo aqui é, gente, o advogado, ele está sempre online, entendeu? As coisas acontecem ali no seu dia a dia e você tem que estar sempre atento, porque é assim que você descobre, como o Lucas falou, tem devedores pontuais, mas a gente tem devedores profissionais. E a gente tem que estar sempre à frente do devedor, como o Lucas acabou de pontuar, né? E outra coisa, Lucas, quando a gente estava conversando ali sobre como a gente ia estruturar esse encontro aqui, né? Você também destacou como a agilidade como um ponto importante, né? E aí eu queria saber se você quer falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. O que você pontuou aqui de forma brilhante é essa questão da criatividade, inconformismo, agilidade. É, é aquele ditado, é aquela máxima que a gente sempre escuta. Quem chega primeiro bebe água limpa. Ou seja, quem chega primeiro tem melhores resultados. E o que a gente tem que fazer para chegar primeiro de forma assertiva? Acompanhar a evolução de endividamento, o índice de inadimplência desse devedor, que no caso até então é um cliente. A gente já tem que estar guarnecido com essas informações de levantamento prévio. É exatamente isso, a gente tem que ser muito assertivo e ter um timing certo também para entrar com a execução. Porque como a Renata falou, caso a gente perca esse tempo, não tem uma atuação ágil, outras casas acabam entrando primeiro, e casas, quando eu falo outros bancos, outros fundos, fornecedores, acabam entrando com as demandas primeiro e acabam tendo resultados e acabam gravando os bens que eventualmente a gente já achou, já mapeou de forma prévia, e nosso crédito vai ficando para baixo, diminuindo a nossa possibilidade de recebimento, né? É verdade, Lucas. Eu acho que outra coisa muito comum que a gente vê assim na recuperação de crédito bancário é a expropriação de bens, né? Mas antes de eu falar aqui sobre os tipos, eu acho que é importante a gente explicar para o público o que é, né? E aí, a Aina, já muito rápido, já está no nosso próximo slide. E aí eu quero dizer o quê, gente? O que é expropriação de bens? Nada mais é do que a retirada forçada do bem do executado para pagamento de uma dívida. Renata do céu, pode isso de novo? Gente, claro que pode, porque eu não ia vir aqui falar uma coisa que não pode, né? O artigo 824 do CPC, ele diz assim, ó, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Logo, se tem previsão legal, a gente vai usar. Agora, que vocês já sabem exatamente o que é a expropriação, eu quero explicar os tipos de expropriação que nós temos. No artigo 825, também do Código de Processo Civil, ele diz que a expropriação consiste em adjudicação, alienação e apropriação dos frutos e rendimentos da empresa ou de estabelecimento de outros bens. Então, a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que é cada um deles, tá? A adjudicação, que é esse nome mais diferente, gente, é a transferência da posse do bem do devedor para o credor dentro de uma ação. É um ato do juiz que determina que o que pertencia ao devedor vai passar a pertencer agora ao credor para pagamento daquela dívida que está sendo perseguida naquele processo. Renata, eu só posso adjudicar um bem imóvel? Não, gente, você pode adjudicar qualquer coisa que tenha valor econômico que você possa pagar uma dívida. Mas calma lá, por exemplo, você pode adjudicar um pet? Alguém poderia adjudicar o Jorginho? Não, óbvio que não, né? Mas cabeças de gado. Cabeça de gado você pode adjudicar, gente. Tem um valor muito bom, inclusive, viu? E aí você pode fazer essa transferência desse bem. Claro que também, gente, a adjudicação ela pode te conferir uma quitação parcial, porque às vezes o valor da sua dívida era maior que o valor do bem adjudicado, né? Lu, você quer falar mais um pouquinho sobre a adjudicação com a gente? Quer contar algum caso? Claro, tem um caso legal aqui que eu trouxe até para a gente conversar,
É um caso que tramitou em Minas, tá? Eu trouxe ele aqui como um exemplo. Ele é muito bacana porque houve um agravo por parte aí do executado, que ele alegava que o seguinte, que haviam indisponibilidades do bem gravadas na matrícula, e ele alegou que isso impossibilitaria a adjudicação do bem. Isso foi bacana até trazer esse exemplo, por quê? Porque muita gente não entende o que é essa indisponibilidade, né? Essa indisponibilidade, para fins assim tributários, trabalhistas, ela é como se fosse uma ordem dada pelo juiz para gravamar todos os bens do executado nessas esferas, sem um foco específico para um bem. É um sistema que ele acaba indisponibilizando todos esses bens em nome do devedor. Para quê? Para que esse bem não seja alienado a terceiro no decorrer da demanda. É como se fosse o 828 do CPC. Então, assim, tem um entendimento no informativo número 600 do STJ, que eles pacificaram o entendimento de que uma indisponibilidade gravada na matrícula, ela não impede a adjudicação em outro processo. Então, esse casinho aqui é bem legal. Depois, se a Renata conseguir aqui, a gente disponibiliza para vocês esses acórdãos. E aí, até para vocês fazerem a leitura, porque é bem interessante. Verem no detalhe ali o que foi decidido. Com certeza a gente vai disponibilizar sim, Lucas. E o que é essa tal apropriação de frutos e rendimentos, né, gente? Gente, isso daqui para mim é o mais fácil de achar um exemplo. Aluguel. Eu trabalhei num caso, eu preciso dizer isso, gente, eu não lembro exatamente como que se deu, porque não foi aqui, foi em outro lugar. Mas eu trabalhei num caso que ele estava super travado. Era uma execução que se estendia por anos também. E aí a gente procurava bem, só que até eu chegar lá, só tinham feito diligências judiciais. E aí eu falei, vamos fazer diligências extrajudiciais. E aí a gente encontrou, procurando, lembra que a Karine ensinou? Procurações e contratos registrados em cartório. A gente achou um contrato de compra e venda de um imóvel. E aí a gente foi diligenciar nesse imóvel. E aí, nosso correspondente super cara de pau conversou ali com a pessoa que morava na casa e descobriu que a casa era alugada. E aí a gente descobriu o nome da imobiliária e pedimos para o juiz oficiar a imobiliária para que ela apresentasse o contrato de locação do imóvel. Eureka, né? Porque quem era o locatário? Era o locador, perdão. Óbvio que era o meu devedor. Daí, com isso, a gente conseguiu penhorar ali os aluguéis, ou seja, um belo exemplo. Só para afirmar que o entendimento de vocês, eu tenho outro. A Arina não falou do Belo? Do caso Denilson e Belo, o que o Denilson estava fazendo? Estava ali penhorando o cachê do Belo como que era? Dança dos Famosos, pediu a penhora também de cachê de show, também é um exemplo ali de apropriação de rendimentos, tá, gente? E aí, por fim, né, nós temos o que é a alienação de bens. Eu acho que aqui também ninguém tem muita dúvida do que é, né? Mas a alienação, ela é o que é a venda do bem. Para quê, né? Esse montante arrecadado com a venda do bem, ele é destinado ao pagamento da dívida. Pode, de novo, não precisa ser bem imóvel não, tá, gente? Pode ser bem imóvel, semoventes, menos o Jorginho. A alienação também, ela pode ser feita por meio de leilão judicial ou até mesmo, gente, por meio particular, quando o credor ele assume a responsabilidade da venda com parâmetros ali definidos pelo juiz, né? Então, agora que eu quero ensinar um pouquinho para vocês, eu quero conversar um pouquinho sobre esse leilão e essa alienação. Ari, pula para a gente, por favor, no próximo slide. Muito bem, ela já tinha pulado, gente. Ó, vamos lá. Como a gente disse, a alienação do bem é uma forma de expropriação de bens, né? Porém, ela é feita como? Ou é feita a expropriação do bem por meio de uma alienação particular? Antes de explicar em si exatamente o que é essa tal de alienação particular, eu quero destacar uma coisa. Além da previsão do CPC, ela tem previsão na Lei 9.099, que nada mais é do que a Lei dos Juizados Especiais. Pula no próximo slide para mim, Ari, por favor. Olá, gente. Ih, ficou ruim esse slide, o título, mas olha lá, o artigo 52 ele fala assim, ó, a execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber os dispostos no CPC. Muito bem. Aí ele fala assim no inciso 7º, na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, credor ou terceira pessoa a tratar da alienação do bem penhorado. Ou seja, gente, o que é isso? Isso nada mais é do que a própria
a alienação por iniciativa particular, tá? Então, também pode fazer isso ali no juizado especial. Superada essa questão, como é que funciona, afinal, a alienação por iniciativa particular, né? É o seguinte, gente, o juiz ele vai delegar ali para o credor o ônus de vender aquele bem, mas essa venda vai ser feita ali com a supervisão do judiciário, né? Porque se assim não fosse, vai Deus saber o que ia acontecer, né? A lei, ela diz o quê? Que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Vamos lá, isso está previsto aonde? Artigo 880 do Código de Processo Civil. E aí, gente, caberá a quem? Ao juiz fixar um prazo para essa alienação ser efetivada. Ele também vai falar o quê? A forma de publicidade, porque afinal, né, sem publicidade não tem venda. Ele também fala do quê? O preço mínimo da venda. Que mais ele vai falar além do preço mínimo? Das condições de pagamento, garantias, comissão de corretagem. Então, tudo que for necessário para a venda daquele bem é balizado pelo judiciário. A alienação ela é formalizada por um termo nos autos com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se o seu devedor tiver nos autos, a assinatura dele também. E aí o que acontece? Expede-se a carta de alienação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar, claro, de um bem imóvel. Se for um bem imóvel, a ordem de entrega ali para o adquirente. Gente, eu acho bacana salientar que a alienação por iniciativa particular, ela tem um procedimento infinitas vezes mais simples do que um leilão judicial. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas uma grande diferença que eu já posso citar sem dúvida é que a alienação por iniciativa particular, ela dispensa, por exemplo, a publicação de editais, que é custoso, né? E aí vocês já devem estar se perguntando, Renata, mas qual é a preferência, não é mesmo? Preferência é que a venda ocorra por um leilão judicial ou por uma iniciativa particular. Gente, sem sombra de dúvida nenhuma, a alienação particular ela tem um procedimento muito mais célere e menos custoso. Portanto, é prioridade sim. Ari, pula para mim, por favor, no próximo slide. Eu devia estar de óculos. Olha só, gente, é um julgado que diz o quê? Alienação por iniciativa particular, possibilidade. Aí ele fala o quê? O regramento da possibilidade da alienação por iniciativa particular tem como base o quê? O princípio da efetividade da execução. Previsão expressa no artigo 881 do CPC, que indica a preferência da alienação particular em relação ao leilão. Então, não tem dúvida nenhuma, tá? A preferência é que seja a venda do bem pela iniciativa particular em detrimento do leilão judicial, tá? E aí, como que o credor vai fazer essa alienação? Porque, como eu disse, né, ela é balizada pelo juiz, mas como que o credor efetivamente aliena aquele bem? Bom, ele vai, se ele vai fazer por iniciativa particular, se ele for habilitado para isso, ou for, por exemplo, um corretor de imóveis, ele pode fazer. Se ele não for, ele vai o quê? Ali por um leiloeiro público credenciado no órgão judiciário. Então, outra questão importante de se destacar é que o juiz, como eu disse, ele é o fiscal dessa alienação. E ele vai dar todas as diretrizes, e é importante dizer que essas diretrizes elas devem ser interpretadas ali com uma certa flexibilidade, tá? Tem que permitir uma alteração dessas diretrizes, claro, desde que haja concordância entre credor e devedor. Inclusive, o credor e o devedor, eles podem definir de forma prévia e consensual os requisitos da alienação daquele bem. Uma preocupação, muito grande quando a gente fala em alienar um bem de forma particular, como eu disse, é a propaganda, né? Publicidade, ela é a alma do negócio, não é? Então, a gente deve pensar aonde a gente vai divulgar a alienação daquele bem, como a descrição do tempo de uso, estado de conservação, despesas com manutenção, condições especiais de pagamento e demais vantagens, ok? É preciso que se pense numa publicidade que ela seja realizada, gente, presta atenção, em ambientes físicos e virtuais, de acordo, é óbvio, com o nicho do que você está alienando. Então, vamos lá.
Claro que na nossa cabeça a gente não adianta, a gente tende a pensar numa casa, é nosso. Mas lembra do caso que a Karine e eu contamos ali das pedras preciosas? Se eu tiver que alienar essas pedras, eu preciso divulgar isso num ambiente específico, concorda? Não posso divulgar isso, sei lá, nem sei onde vende, gente, mas enfim, tem que ser num ambiente específico. A gente teria que, se isso acontecesse, a Karine e eu, com certeza a gente ia se debruçar para estudar isso. Então, eu preciso que vocês tenham atenção nisso, tá bom? Sem publicidade, sem venda. Agora, outra dica que eu quero deixar para vocês. O magistrado, ele não está, o magistrado é o juiz, não está autorizado o quê? A impor uma publicidade excessiva. Por quê? Porque senão a publicidade vai acabar se equiparando ali, essa exigência de atos solenes acaba equiparando o procedimento a um leilão judicial. Publicidade assertiva não é a mesma coisa que publicidade assertiva. E querem outra dica? Porque, né, gente, eu sei, despertou aqui. Esse curso despertou em mim uma coisa que eu nunca tinha despertado, gente, aquele sentimento materno, sabe? Então, como eu tô mãe, outra dica que eu quero dar para vocês é o custo dessa publicidade entra na execução. Renata do céu, como assim? Não entendi nada. Buguei aqui. Calma, pequenos pirulampos, porque eu estou aqui para desbugar vocês. Vamos lá. Vocês gastaram R$1.000 com publicidade. O que vocês vão fazer? Vocês vão incluir isso no cálculo da sua execução. Você já inclui as custas? Então, você tem lá o valor principal do crédito que você está perseguindo, e aí você vai lá e inclui o valor das custas, não inclui? Você vai incluir também o valor dessa publicidade. Mas atenção numa coisinha que eu vou falar agora, tá? Você precisa, se você precisar, aliás, da ajuda de um corretor ou de um leiloeiro para vender o bem, você deve fazer o quê? Você tem que peticionar para avisar o juiz da execução. Por quê? Porque se você precisar de ajuda, o juiz ele vai indicar auxiliares da justiça que já tenham cadastros ali no Tribunal de Justiça. Então, vejam bem, gente, não é toda comarca que vai ter, tá? Mas as comarcas principais, as maiores, terá. E quando não tiver, Renato, o que acontece? Bom, aí, nesse caso, o credor ele é livre para escolher, tá? Mas vocês precisam peticionar. E uma outra coisa que eu quero deixar clara aqui, tá? Não é a alienação que vai conferir o que? A satisfação do crédito, gente. Não é. O que confere a satisfação do crédito é a conversão da alienação e a entrega da quantia certa devida ao credor. Logo, a preferência geralmente é que o bem seja arrematado e pago à vista, para logo conferir ali a satisfação da execução. Mas, como eu disse, é possível convencionar o pagamento parcelado sim, tá? E quem vai dar o preço do bem? Essa é uma discussão que eu adoro. Porque olha lá, a lei ela diz o quê? Que o juiz, né, é ali o balizador do preço do bem, para evitar o quê? Que o bem seja arrematado a preço vil, a preço ínfimo. Por exemplo, um iPhone, hoje em dia está custando o quê? Uns R$8.000 um iPhone. Acho que mais, né? Um mais novo, mas enfim. Você não pode colocar ali um iPhone para vender por R$500. Isso é o que a gente chama de preço vil. Ocorre, caros amigos, prestem atenção, o juiz ele não tem ali necessariamente uma capacidade técnica, por exemplo, para saber o preço de uma pepita de diamante, não é mesmo? Ele também tem um pouco em regra, é o quê? Um corretor de imóveis. Então, sempre cabe discussão. Existem bens que têm até aquela lista muito boa, né? E um exemplo que eu sempre trago é o quê? A tabela FIP, né? A gente sabe que a tabela FIP coloca ali os preços do carro e geralmente são preços muito parecidos com o preço aplicado no mercado, né? Agora, se a gente estiver falando de um imóvel, como a gente adora pensar e falar, eu vou fazer o quê? Vou arbitrar o valor ali no valor venal? A gente sabe que o valor venal é muito inferior ao valor de mercado, né? Então não dá. Ah, Renata, mas o meu juiz, ele fez isso sim. Ele arbitrou aqui no valor venal. O que eu faço? Você recorre, gente. Não ensinei aqui que a gente não se conforma com o que o juiz fala. O juiz, ele tá ali para balizar, mas a gente tem que saber se ele está fazendo as coisas de forma correta ou não, né? Inclusive, recentemente, saiu uma decisão no STJ dizendo que o juiz não podia arbitrar o valor do imóvel penhorado com base na regra da experiência, porque também era só mesmo que faltava, né, gente? O juiz dizendo-se ali experiente na expropriação de bem, querendo dar preço de imóvel. Mas vamos dar ali uma olhadinha no acórdão. Pula para o próximo slide para mim, por favor, Ari. Muito bem. Olha só, gente, esse slide... Tô tão arrependida a gente não ter colocado letrinhas maiores. Olha só esse slide, gente. Ele fala assim, ó, penhora de imóvel para pagamento da dívida. Discussão acerca do valor da avaliação, aplicação das regras de máxima experiência
impossibilidade, porque ele aponta ali uma necessidade de perícia. E aí, gente, socorro Deus, ele fala assim, ó, muito embora constituem um conhecimento próprio do juiz, não se confundem com o conhecimento pessoal que ele tem a respeito de algum fato concreto em relação ao qual exige-se, de qualquer forma, a produção de forma específica sob ali o crivo do contraditório. E aí ele segue dizendo que, conquanto se possa admitir que o desembargador relator do acórdão recorrido, por conhecer do mercado imobiliário do Rio de Janeiro e também o imóvel penhorado, pudesse saber ali o seu real valor, não há como afirmar que essa seja uma informação o quê? De conhecimento notório. Perceberam, gente? Esse é um caso que o juiz arbitrou, as partes discordaram e recorreram e tiveram êxito. Então, só para rememorar aqui a alienação por iniciativa particular, tá? É uma modalidade de expropriação de bens. Ela cabe no juizado especial. Ela tem um procedimento muito mais célere e muito menos custoso que um leilão judicial, sobre o qual, inclusive, tem o quê? Preferência. E o preço do bem, o quê? Não pode ser um preço vil. Se o valor do bem for determinado pelo juiz, pautado apenas ali nas vozes da sua cabeça, recorram. Façam valer o direito de vocês, pois a venda de um imóvel a preço vil não é bom para ninguém, gente. Nem para o devedor e nem para o credor. E eu acho que eu já ensinei vocês a não se conformarem, tá? Então, é isso. Agora, gente, a gente já, né, sabemos aqui o que é alienação por iniciativa particular, não sabemos? Então, a gente vai aprender agora o que é o tal do leilão judicial. Vamos lá, gente. O leilão judicial, ele é um ato solene que ocorre para a venda de bens também. A diferença entre eles, como a gente já viu, sem dúvida, é o procedimento, porque ele é muito mais cheio de protocolos, gente, como eu já disse, muito mais custoso também. Renata, e o leilão judicial, ele também pode em JEC? Sim, gente. Tal qual a alienação por iniciativa particular, pode sim fazer leilão judicial nos juizados especiais, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses. Antigamente, muito se discutia sobre o valor do bem que podia ser penhorado quando a gente estava falando de juizados especiais. Por quê? Porque diziam que de jeito maneiro o bem podia ser maior do que o valor do bem podia ser maior do que 60 salários mínimos. Gente, isso caiu por terra, ok? A gente pode sim penhorar o bem, independente do valor dele, porque a gente está buscando a satisfação do crédito. Se o bem é de alto valor, a gente não pode desprezar a existência dele só porque o feito tramita no juizado especial, né? Cadê a efetividade da execução? Então, a Arina, muito rápida, já pulou para o próximo slide novamente. Eu quero ler de novo, com força Deus, eu quero ler de novo esse acórdão. Vamos lá. Ele fala assim, ó, execução de título executivo extrajudicial. Possibilidade de penhora no juizado especial. E aí eu destaquei um trechinho que fala assim, ó, de consequência, o fato do mesmo... Eu quero fazer uma pausa, que eu não me aguento. Gente, diretamente da aula de recuperação de créditos, a gente vai aprender um pouquinho sobre português agora, tá? Não sei se vocês estão preparados, eu espero que todos estejam sentados, mas eu vou dizer um negócio. O mesmo não existe. Existe, Renata, porque todo dia quando eu vou chamar o elevador, alguém fala assim para mim na plaquinha, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pois é, gente, graças a essa magnífica pessoa que fez essa placa, esse termo incorreto popularizou. Mas ele está errado, tá bom? Renata, por que ele está errado? Porque você não pode usar o mesmo como pronome pessoal. O mesmo é a mesma coisa e não pronome pessoal. Então agora, feitos parentes que eu não ia me aguentar, quem me conhece sabe que eu não ia aguentar, eu vou fazer a releitura desse trechinho aqui, tá? Vamos lá. Então, falando sobre penhora no JEC, né? Valor da penhora. Ele fala assim, ó, de consequência, o fato do imóvel ser de alto valor não pode tolher o direito do exequente a ver penhorado o bem. Notadamente, quando outros bens não foram o quê, gente? Não foram encontrados. Então, como vocês puderam perceber, sim, podemos fazer isso no juizado especial, tá? Mas falando de novo sobre o leilão judicial em si, uma coisa que eu sempre vejo as pessoas me perguntarem, confundirem, e elas acham, gente, que ali no leilão judicial só tem bens provenientes de crime. Gente, não é isso não, tá?
Não é. Olha só, nós, advogados de credores, usamos muito leilão judicial para a venda dos bens que a gente consegue penhorar ali no curso do nosso processo. Então, a próxima pergunta que eu já respondo é o que, gente? Para que haja um leilão judicial, é preciso que haja um processo judicial e que nele tenha se determinada a realização do leilão do bem ali, que se achou do devedor. Perdão. Pode ser, esse processo, eles podem ser da esfera municipal, pode ser da esfera estadual, federal e até mesmo criminal, né? E também aonde? Fiscais e trabalhistas. Então, antigamente, olha só, que bacana isso. Os leilões, eles eram geralmente presenciais, né, Lu? Mas hoje eles são feitos ali todas de forma eletrônica. Eu confesso que eu acho que... Hoje em dia, Lucas, sabe me dizer se ainda tem leilão presencial? Eu acredito que tenha, sim, mas são bem pontuais. Se eu não me engano, tem exigência legal de que sejam feitos via eletrônica. Então, o presencial ele é complementar à via eletrônica, tá? Mas sim, acredito que ainda existem algumas comarcas menores ou leilões pontuais. Então tá bom, obrigada. Mas vamos lá, né, gente? Então, a maioria, como o Lucas falou, existem pontuais, mas a maioria ele é feito de forma eletrônica. E aí, com o desenrolar do processo, o não pagamento voluntário, o credor ele começa a perseguir os bens do devedor. E encontrando aquele bem, ele vai pedir a penhora. Realizada a penhora do bem, começa todos os trâmites para que aquele bem seja posto em leilão. O juiz faz o quê? Ele nomeia um perito para que ele faça a avaliação do bem, que é o que vai servir aí de baliza para a realização do leilão, para pôr preço, tá? Feito isso, é preciso que haja o quê, gente? A publicação do edital do leilão. Lembra que eu disse antes que a alienação por iniciativa particular é muito menos burocrática, além de menos custosa, óbvio, né? O edital do leilão ele deve conter as seguintes informações, tá? Que eu anotei aqui. Informações relevantes sobre o leilão, de forma detalhada, tem que ter a descrição do bem que vai ser colocado, né? A avaliação, condição do bem, assim como o quê? Data, hora e local do leilão. Daí vai ter ali a realização do leilão, os lances serão feitos pela plataforma de leilões, ou como o Lucas colocou aí, pontualmente, presencialmente. E eu quero saber o que do Lucas agora? Eu quero saber como a gente vai escolher quem é o arrematante, Lucas. Na verdade, ele não é escolhido, né? O arrematante, ele é aquela pessoa que vai acabar adquirindo o bem pelo maior lance, né? Em primeira praça, em regra, o bem é oferecido pelo valor de avaliação. Em segunda praça, o juiz ele fixa, né, um valor mínimo. Normalmente, ele tem que ser acima de 50% do valor de avaliação para que ele não seja considerado vil, né? E feita a arrematação, o comprador ele tem que fazer o pagamento de acordo conforme está estipulado no edital. Em regra, o pagamento e prioritariamente, os lances que têm preferência são os para pagamento à vista. Mas sim, existe a possibilidade também do parcelado. Isso tem que ser visto de edital para edital. A lei ela já flexibiliza essa questão do parcelamento. Desde que tenha uma entrada de 25%, ele pode ter um parcelamento aí conforme as regras de edital para edital que acabam variando. Muito bem. Você quer contar um pouco mais, então, sobre as vantagens do leilão judicial e os benefícios dele, Lu? Então, em regra, os preços eles são muito mais atrativos, porque a maioria dos adquirentes, né, dos arrematantes nesses casos, eles têm uma predileção para arrematar os bens em segunda praça em razão desse deságio mesmo, né? E aí, se o bem ele é arrematado, como que funciona? Vamos explicar, né? Ele passa ali para transferência, na verdade é como se fosse uma aquisição originária, então os débitos a ele atrelados, eles acabam ali caindo por terra também. Então, assim, ele tem diversas vantagens para o adquirente, né? Um outro ponto aí relevante que a gente tem que pontuar, e até para aclarar isso que eu falei, essa aquisição originária, ela nada mais é o quê? A aquisição ela não guarda mais vínculo com os débitos antigos. Então, aquelas penhoras que estão gravadas na matrícula, elas caem por terra. Os valores ali que são utilizados na arrematação, né, pelo adquirente, elas são destinadas para dívidas de IPTU, condominiais também. Então, assim, a hora que o adquirente ele pega esse imóvel, ele pega um imóvel livre, desimpedido,
absolutamente limpo, né, entre aspas, com relação aos débitos a eles atrelados. Agora sim, quais os senões que tem? Tem que ver no edital se tem alguma assunção de responsabilidade, aquelas letrinhas miúdas do edital, a gente tem que ver no detalhe se o imóvel está ocupado, se ele está desocupado. E aqui também a gente não está falando só de imóveis, né? A gente sempre aqui atrela o leilão ao quê? A um bem imóvel, mas não, tem barco, aeronave, como a Rei mesmo pontuou aqui, questão de joias, obras de artes, veículos mesmo. Então, assim, tem uma gama muito grande de bens que eles podem ser levados a leilão. É verdade, Lu. E qualquer um pode ser ali arrematante do bem, Lu, ou tem algum senão? Não, tem alguns senões ali que estão expressos no artigo 890, eles vedam, né, algumas pessoas de dar lance. Por exemplo, tutores, curadores, testamenteiros, administradores, liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade, os mandatários, quanto aos bens cuja administração e alienação estejam a eles encarregados, o juiz, membro do MP e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria, os demais servidores e auxiliares da Justiça em relação aos bens e direitos objetos da alienação na localidade onde eles servem, né? Ou a que se estenderem à sua autoridade. Os servidores públicos em gerais, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou ao que estejam sob sua administração direta ou indireta. O leiloeiro e seus prepostos, quanto aos bens que estejam à venda, que eles estejam encarregados, né? E os advogados de qualquer das partes, para que não tenha aí nenhuma informação privilegiada, né? Nenhum tipo de forma de burlar a isonomia ali de todos os habilitados no leilão, né? Dos possíveis arrematantes. É verdade. Então, gente, a dica que fica é que se infelizmente você encontrar uma pepita de diamantes, você não pode tentar arrematar ela. E como todo mundo percebeu, eu sou fissurada em diamantes, não é mesmo? Olha só, Lucas, a gente está chegando, infelizmente... Ai, gente, eu tô já com saudades de vocês. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final desse nosso encontro, dessa nossa última aula, mas, nessa altura da vida, todo mundo sabe que eu sou o quê? Uma mulher de palavra. Dito isso, a Ari, pula aí no próximo slide, eu quero falar um negócio. Ai, gente, pode pular esse também. Esse daí é volta, Ari, rapidinho. Um minutinho na tela. Gente, é daqui que o Lucas tirou, tá? A informação, artigo 890 do CPC, tá? Isso. Pode ir no próximo, Ari. Penhoras curiosas. Prestem atenção. Agora, Lucas e eu, a gente separou aqui 3 casos que a gente vai contar para vocês. E eu queria deixar, antes de mais nada, claro uma coisa. Não me julguem, tá bom? Não me julguem. Vamos lá. Ari, por favor, pula no primeiro slide. Penhora da conta do cônjuge. Ai, Renata, se foi isso o curso inteiro, qual que é a surpresa? Olha, falar a verdade, assim, verdade verdadeira não é uma surpresa, né? Mas eu ia trazer aqui também a minha penhora mais curiosa logo no primeiro slide, gente. Em verdade, eu trouxe aqui esse julgado porque eu queria mostrar para vocês que sim, gente, isso é possível, existe. Olha só, tá aí na tela a ementa. E aí, nessa ementa, os desembargadores destacaram o quê? Coisas relevantes que a gente já conversou aqui. Eles destacam o quê? Que a controvérsia é o quê? De fato, a possibilidade ou não da penhora da conta do cônjuge. E em seguida, eles falam o quê? Eles falam sobre o regime de casamento. Vocês lembram de olhar isso, gente, porque não é todo e qualquer regime de casamento que permite a penhora, como a gente já falou aqui no curso, ao longo desse curso. Ao curso desse curso vai ficar sensacional, ao longo desse curso. Mas na ementa que a gente está trazendo aqui, tem algo muito interessante, que é o quê? Como fazer o pedido. Olha lá como está destacado, gente, que a parte credora pretende tão somente atingir a meação do executado. Lembra, gente? Fundamentação correta e como pedir, tá? Tem que saber como direcionar os nossos pedidos. E outra coisa bacana que eu tenho certeza é ter certeza que o bem que você pretende penhorar, gente, né?
caso não seja dinheiro, e também dinheiro, ele foi adquirido o quê? Na constância do casamento. Renata, buguei. Tudo bem, gente. Essa altura do campeonato, vocês já aprenderam que eu tô aqui para desbugar todo mundo. Quando eu digo que a gente pode alcançar o bem dos cônjuges, eu quero dizer todos os bens que o quê? Que tenham sido adquiridos na constância do casamento, ou seja, depois que eles contraíram matrimônio, tá? Então, por exemplo, se você penhorar dinheiro, mas a pessoa ela quer provar que aquele valor já lhe pertence antes do casamento, não vai ter penhora. Ah, Renato, como que ela vai provar que aquele valor já existia? Gente, extrato bancário, se for instituição financeira na aplicação financeira, vai ter ali toda a evolução dela, então sim, tá, dá para provar. Agora, se é um bem específico, como um carro, uma casa, um cavalo, vocês têm que verificar se aquele bem foi adquirido depois do casamento deles. Não vão brigar a vida toda por uma penhora para recorrer, e lá na frente vocês descobrem o quê? Que o bem foi comprado muito antes do casamento, né, Lu? Exatamente. Aí não comunica, dependendo do regime de casamento, não comunica, e a medida vai ser inócua e você ainda sofre o risco de tomar um embargo de terceiro aí, ainda ter que pagar uma sucumbência. Então, isso precisa ser levantado no detalhe, não pode ser pedido a esmo. O aconselhável é sempre extrair a certidão de casamento para ver o regime direitinho. A gente consegue obter indícios desse tipo de comunhão de bens muito também nas matrículas. Isso é legal, porque quando você extrai a matrícula em nome do devedor, por vezes consta o nome do cônjuge, o regime de casamento, que é um dos indícios aí que você consegue começar a te nortear a buscar essa certidão. Existem aí diversas ferramentas para a gente extrair essa certidão, como já foram mencionados aqui no curso, e aí com ela em mãos a gente consegue fazer esse pedido de forma assertiva, né, sem ter grandes surpresas. É verdade, gente, pelo amor de Deus, tá? Atenção nisso que a gente falou aqui, porque é o que o Lucas acabou de dizer. Vocês me fazem um negócio errado, gente, vocês vão pagar sucumbência, eu quero ver como eu explicar isso para o meu cliente, né? Não tem explicação, tá bom? Agora, não pule, Arina, não pule para o próximo slide, porque antes de pular para o próximo slide, eu quero saber... Gente, eu duvido que vocês já tenham pensado nisso. É sério, eu duvido. Pode pular, Arina, por favor. Penhora de título de clube. Gente, olha só. Eu tô trazendo isso daqui porque eu quero que vocês aprendam a pensar fora da caixinha, tá? E eu quero saber se alguém já tinha pensado nisso. Eu confesso que eu mesma, às vezes, deixo pular as coisas, gente. Penhora de título de clube é possível. Então, vamos dar uma olhadinha nessa ementa, tá? Esse caso aí, eram 2 títulos. Um do Clube Paulistano e o outro do Tênis Clube de Santos. Pausa, eu quero fazer julgamento aqui. Na minha singela opinião, ok, o pobre, na acepção jurídica ali do termo, ele não frequenta clube e também não joga tênis, tá? Então, assim, Renata, eu já ia começar a brigar com isso logo de cara, tá? Mas vamos seguir aqui na ementa, né? O que está destacado ali, gente? Socorro Deus. Está destacado que bens de conteúdo patrimonial, se tem valor econômico, a penhora é absolutamente possível, tá? Mas, para além disso, eu nem grifei porque eu queria mesmo chamar a atenção para o conteúdo patrimonial, tá, gente? Mas está escrito ali, ó, ausência de indicação de outros bens para o recorrente. O que isso significa? Eu lembro da voz da Arina dizendo isso, gente. Ela sempre vai pedir para intimar o devedor para que ele indique bens à penhora. Como pedir, tá? É uma coisa que eu vou bater na tecla, tá bom? Como pedir. Saber como pedir. E uma coisa muito legal desse acórdão, porque obviamente eu fui ler, né? É que o devedor, ele alegava o quê? Que o título ali do Clube Paulistano, ele era um título familiar, ou seja, não era de gozo apenas do devedor, era de gozo dele, da sua família, esposa e filhos. E aí ele falou o quê? Que privá-los do uso do clube seria uma situação vexatória para eles. Gente, o relator deitou na hora de responder, ele colocou exatamente assim, eu vou ler para vocês, ó. Vexatória é a existência da dívida garantida e não honrada. Gente, eu já ia ficar com vergonha se fosse devedor. Aí ele falou o quê? A cobrança pelos meios legais é mera consequência. Gente, eu vou tatuar essa frase na minha próxima oportunidade. Mas, enfim, gente, a lição que eu deixo desse slide é o quê? Tem valor econômico, eu posso penhorar, né, Lucas? Quer acrescentar mais alguma coisa aqui pra gente?
Não é exatamente isso. Títulos de clubes são absolutamente valiosos. Tem títulos aí que passam da casa de 100, 150 mil reais, principalmente dos clubes nobres de São Paulo. E por vezes a gente deixa passar, e um lugar muito bacana que a gente consegue ter esse indicativo. Porque vocês vão perguntar onde que a gente consegue essa informação. Nem todo mundo declara isso no IR, então não vai vir no Infojude, nem nessas informações fornecidas pelo juiz. É exatamente na pesquisa extrajudicial, fazendo a investigação via Facebook, Instagram, TikTok, enfim, essas mídias onde as pessoas ela acaba expondo o dia a dia, o passeio, a diversão de forma excessiva ou até forma pontual, mas ela acaba deixando escapar alguma informação. Por vezes a esposa do cônjuge é super ativa na mídia social, o filho, então você acaba tendo esse exposure, né, deles, e aí você consegue rastrear quais locais eles frequentam para lazer, quais locais eles frequentam para viagem, e aí você consegue ir vendo o caminho para você seguir achando os bens deles. Lu, eu adorei o que você falou. Gente, presta atenção. Vamos fazer um gancho com a aula 4, que foi a aula de meios de buscas extrajudiciais de bens. Eu não achei rede social do meu devedor, Renata. Gente, olha lá, se ele for casado, você vai conseguir saber o nome da esposa, porque você já vai ter feito toda aquela sua busca. Procura ela no Facebook, ou no Instagram, no TikTok, enfim. Nós, mulheres, sabemos também que nós somos muito mais ativas na rede social que os homens, gente. Não vamos negar aqui, tá? Então, mais essa dica para vocês. Antes de continuar, eu quero pedir desculpas, porque Jorginho está comendo, então se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho, é isso. E, gente, eu tô até com vergonha, não vou negar. Olha só, antes de pular para o próximo slide, eu queria lembrar o que eu falei. Nós, advogados, precisamos exercer a nossa profissão livre de julgamentos, tá? Livre de julgamentos. E eu sou advogada de recuperação de crédito, gente. Não tenho o que fazer, eu preciso recuperar crédito. Dito isso, Arina, vamos lá. Próximo. Gente, penhora de jazigo. Cara, isso é uma coisa assim que eu preciso confessar, toca em mim, tá, gente? Não vou mentir, não. Mas eu quero dizer uma coisa. O jazigo, ele é uma coisa cara, tá? Eu espero que aqui ninguém saiba disso, né? Mas custa muito caro você ter um jazigo em nome da sua família. Eu sei porque a minha família ela tem, tanto parte de pai quanto parte de mãe, tem jazigo, né? Então, você imagina, você precisa receber um valor, tá lá desesperado, sua execução tá ali há anos e anos correndo, e a única coisa que você acha do seu devedor foi o quê? Um jazigo. E aí você vai fazer o quê, gente? Você vai lá no cemitério, ou você vai ligar na administração e vai perguntar se tem ou não tem algum corpinho ali enterrado, tá? Por quê, gente? De novo, assim, minha singela opinião e fonte vozes da minha cabeça. Na minha singela opinião e fonte vozes da minha cabeça, eu acho que se tiver um ente ali enterrado, é um pouquinho demais. Você querer despejar um decujus, né? Para você poder satisfazer a sua execução. Porém, entretanto, contudo e todavia, né? Se não tiver ninguém ali, concorda comigo que dá para você pedir? Por um acaso é o exemplo, socorro Deus, vamos lá. Penhora de jazigo, possibilidade. Ele fala o quê? Possuindo jazigo o quê? Valor econômico e não tendo sido nele realizado qualquer sepultamento, não tem óbice para penhora formulada pelo agravante. Ou seja, gente, é possível sim fazer isso. E aqui eu queria dizer uma coisa. Eu tenho clientes que nunca na vida me deixariam fazer isso. Nunca. Aí eu tenho outros que me incentivam, né, Lucas? Não, esse caso aqui eu faço questão de pontuar. Numa das primeiras reuniões que eu fiz com a Renata e com o Albuquerque Mello, eu trouxe esse exemplo para eles, eles ficaram incrédulos. Então eu fiz questão de mandar essa ementa aqui para ela mostrar para vocês. É um pouco extrema, mas realmente qual que é o recado aqui com essa emenda? Sim, a maioria dos juízes ficaria até um pouco mais reticente em, de repente, dar uma medida dessa, mas pautado exatamente nessa questão do valor econômico, do exaurimento de medidas típicas para a satisfação do crédito. Então, assim, obviamente, vamos lá, gente, tem uma série de checklists aí antes de chegar numa medida dessa, né? Mas, assim, o que é importante mostrar, que aliado ao inconformismo, à inovação, e realmente a gente tem que obedecer o que está disposto na lei,
a gente não pode rasgar o código nem nada do tipo. Tem sim que ver as medidas, se elas são excessivas ou não. Nesse caso aqui que a gente está trazendo para vocês, é exatamente para exemplificar o quê? Poxa, tem dinheiro em todo lugar. E por vezes o devedor ele tem patrimônio que nem ele se recorda. Essa questão do jazigo é muito mais vista, às vezes, por uma família como um custo, porque tem um custo mensal para manutenção, tem ali ele acaba onerando. Na verdade, essa penhora do jazigo, ela é muito mais coercitiva, por vezes, do que até mesmo um meio de recuperação. Vamos lá, um jazigo ele pode chegar a custar 100, 50, 150 mil, depende do tamanho, a localidade dele, o cemitério do Araçá, do Morumbi, tem cemitério da Consolação, enfim, tem diversos, da Paz, tem cemitérios aí que são muito caros você ter um lugar ali para poder enterrar seu ente querido. E a parte mais importante dessa penhora aí de jazigo é, na verdade, um meio coercitivo, por quê? Porque, por vezes, o jazigo ele não é de uma pessoa só, ele é da família. Então, a hora que você vai perder isso, você sofre uma pressão, além do judiciário e do constrangimento, você tem uma pressão ali familiar também para você resolver. Então, por vezes, os parentes eles se mobilizam para poder quitar a dívida ou achar um meio alternativo para sanar a dívida para não perder aquele bem. Então, assim, é muito mais com esse viés até às vezes, ele é impactante. Putz, você está penhorando um jazigo, meu Deus, nem o morto descansa em paz, que absurdo e tal. É exatamente esse o intuito, é incomodar o devedor para fazê-lo vir fazer um acordo. Então, sim, a coerção, às vezes, ela tem que ser impactante, inovativa. É verdade, Lu. Eu gosto muito de atender o Lucas e de conversar com o Lucas, porque a gente conversa muito, né? E a gente troca muita ideia de processo, assim. Eu aprendo diariamente com ele, a gente pensa fora da caixinha junto. É muito gostosa essa troca que a gente tem. Teriam outras penhoras curiosas? Sim, Renata, teriam, mas aí vocês iam ter que dormir aqui comigo e ninguém quer isso. Então, gente, eu nem acredito que eu vou dizer isso, Lucas. Infelizmente, gente, acabou a aula. Acabou o nosso curso de recuperação de créditos. Eu vou chorar, gente. Não vou porque borrar a maquiagem, mas eu iria. E eu espero, assim, do fundo do meu coração mesmo, gente, que vocês tenham gostado desse curso, que vocês tenham gostado do conteúdo programático que a gente trouxe aqui. Eu me esmerei ao máximo para trazer convidados, para dar aula com a Arina, porque a gente tem uma sinergia incrível, para a aula ficar divertida, para a aula ficar prática e para o conteúdo ser robusto. Então, eu espero não ter decepcionado nem a doutora Carolina, para ela poder abrir as portas de novo aqui para o Albuquerque Melo, e nem a todos vocês que tão carinhosamente, durante essas semanas, vieram aqui prestigiar a gente. Muito obrigada. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Foi um curso assim, excelente, aprendi demais. Obrigada aí, doutor Lucas, pela participação, Renata, eu agradeço. Arina, Rafael, Diego, todo mundo que participou também no backstage, né? Que eu sei que envolve também muitas pessoas. E é isso, até a próxima. Ai, gente, até a próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.